Prova da segunda fase da OAB chegando e aquela velha dúvida: o que revisar na reta final? Quais são os assuntos que não podem ficar de fora? Para você que ainda não me conhece, meu nome é Diego Cerqueira, professor de Direito Constitucional, e antes de trazer essa dica, eu quero fazer um pedido especial. Aproveite para se inscrever aqui no canal, ative as notificações para você receber todas as dicas em relação à preparação para a primeira e segunda fase do exame de ordem. Galera, é o seguinte, tá? Na prova de segunda fase do AB, obviamente que o estudo completo ele vai gerar uma capacidade maior de você ser aprovado. Mas eu também não posso ser desonesto e dizer, poxa, professor, tem que estudar tudo. É difícil o aluno conseguir chegar na prova, por exemplo, 100% preparado. Tá? Então é normal que alguns assuntos acabem ficando um pouquinho de lado e outros tenham uma atenção mais especial. E aí eu quero deixar aqui para vocês basicamente 3 assuntos que não podem faltar numa revisão de sprint final. O primeiro assunto, que vai dar base inclusive para fundamentar a peça prático-profissional, diz respeito aos direitos individuais e coletivos, né? É o artigo 5º da Constituição. Muita gente fala, poxa, professor, não estou conseguindo fundamentar a peça. Muito provavelmente está com dificuldade, está sem base no direito material, ou seja, não domina o artigo 5º. Não é que você vai ter que dominar todos os incisos do artigo 5º, mas certos dispositivos do artigo 5º precisam estar, digamos assim, na ponta da língua, na ponta da caneta. Então, quando a gente fala lá em artigo 5º, você tem direito de reunião, direito de manifestação, direito de resposta, direito de associação, direito de propriedade. Você tem aspectos relacionados aí ao princípio do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal. Você tem aspectos relacionados à legalidade, ao princípio da igualdade, da isonomia, o direito à informação, direito de petição. Então fiquem ligados em relação a esses dispositivos e acho que vale uma atenção especial sempre que você for construir a sua peça, buscar qual é o direito que está sendo violado. Muito provavelmente este direito violado, se estiver no campo dos remédios, ele estará no artigo 5º. Os remédios são garantias para salvaguardar bens. Violou o direito de ir e vir, artigo 5º, inciso 15, liberdade de locomoção, cabimento do habeas corpus. Violou o direito à informação própria, pessoal do impetrante, direito à informação, artigo 5º, inciso 33. A gente tem o cabimento do habeas data. Se já for, por exemplo, uma informação de interesse geral, coletivo, poderemos estar diante do cabimento de um mandado de segurança. Então percebam que o examinador ele vai, digamos assim, banhar, rechear a sua prova com o artigo 5º da Constituição. Ah, professor, mas não vai cair um remédio. Digamos que na minha prova caia uma ação de controle. E aí eu entro já no segundo tema. O segundo tema é o seguinte, olha, caiu uma prova ou uma peça de controle, você precisa dominar o tema da repartição de competências. Dominar as competências exclusivas, competências privativas, competências concorrentes, União, Estados e DF, as competências do município. Então, os artigos 21, 22, 23, 24 e o artigo 30, eles precisam ser do seu domínio. Ah, professor, ainda não estou bem. Volta e reforça esses assuntos. Por quê? Numa questão de controle de constitucionalidade, muito provavelmente o examinador ele vai construir a fundamentação da peça dizendo que houve violação a uma regra de repartição de competência. Então é comum, por exemplo, dizer lá que o Estado legislou sobre uma certa matéria. O Estado legislou sobre minas, jazidas, recursos minerais, que é de competência da União. Então você vai informar esta violação à regra de repartição de competência, que normalmente a FGV traz lá uma inconstitucionalidade formal. Quando viola regras de repartição de competência, há uma inconstitucionalidade formal. E também é possível violação ao artigo 5º da Constituição, a violação a um direito material, uma inconstitucionalidade material. Mas fiquem ligados nas peças de controle por uma relação direta com o tema de repartição de competências. E aí, trazendo um terceiro assunto aqui, que eu acho importante o domínio,
principalmente pela conexão com o tema do controle e, eventualmente, a cobrança na prova, na parte das questões discursivas, diz respeito ao tema do processo legislativo. As hipóteses de uma iniciativa reservada do presidente da República também trazem uma eventual aí inconstitucionalidade por violação às regras do processo legislativo. Pode ser que apareça na sua prova uma questão com algo nesse tema. E aí vale um destaque para as emendas constitucionais, as medidas provisórias, enfim, temas que estão bem relacionados lá no âmbito do processo. Dito isso, poxa, professor, você já deu 3 dicas, então me ajuda e traz uma 4ª dica. Aí eu colocaria nesse processo de estudo aí o tema da ordem social. Aquela aula que vai falar sobre educação, saúde, cultura, meio ambiente. Porque esses temas aqui, muito provavelmente, eles se conectam com assuntos de violação do direito material. E vamos lembrar que não existem apenas direitos fundamentais ou direitos essenciais no artigo 5º da Constituição. Então, normalmente cai uma questão ali de ação popular, violação do meio ambiente, você vai lá no final do 225 tratar e abordar esse tema também na sua peça. Cai uma questão que está relacionada à violação ao patrimônio histórico e cultural, você tem alguns dispositivos lá na Constituição, na parte final, que vai falar da cultura, do patrimônio histórico-cultural. Cai uma questão relacionada à educação, à saúde, você vai precisar fundamentar a sua peça ou a questão em um dispositivo que está lá no tema da ordem social. Eu acho que esse bloco aí de temas já vai trazer um reforço substancial nessa etapa final, e aí, obviamente, se você puder estender para outros assuntos, você vai estender, tá? Então fiquem ligados nesses temas, espero que você tenha gostado dessa dica. Mais uma vez, aproveite para se inscrever aqui no canal e receber as nossas dicas de preparação para a 1ª e 2ª fase do exame de ordem. Grande abraço a todos, a gente se encontra numa próxima jornada. Valeu!